Estudamos a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Esta carta está praticamente sendo terminada, meus irmãos, na sua exposição. Parece que no domingo que vem nós vamos conseguir terminá-la, não é? O reverendo Wellington pregará no próximo domingo e certamente dará um final abençoado para o estudo desta carta. Hoje nós vamos ficar com a leitura do capítulo 6 de Efésios, do versículo de número 10 ao versículo de número 17, de 10 a 17. Na minha Bíblia, página 1286, Efésios 6, de 10 a 17. E o apóstolo diz à igreja: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nosso Pai, estamos diante de Ti mais uma vez, e o Senhor tem algo para nos dar. Nós suplicamos que na Tua bondade e graça, a Tua palavra seja veiculada, usada pelo Senhor para nos edificar, para nos construir, a despeito do pregador. Tem misericórdia de todos nós, porque todos estamos como igreja nesta batalha espiritual. E nós suplicamos que, ó Deus, o Senhor seja o nosso instrutor, o nosso mestre, que pacientemente transforme as nossas vidas. Nós suplicamos, nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho visto, hoje de manhã, reverendo Wellington, na sua fala, disse que de vez em quando gosta de ir à internet para ver a restauração de coisas, de objetos, restauração de móveis, restauração, enfim, de coisas, para introduzir o seu sermão acerca da restauração que Deus vai fazer na vida do seu povo. E eu fiquei pensando, enquanto ele falava, em algumas inovações tecnológicas que nós estamos vivenciando hoje, que estão fazendo do ser humano um ser mais forte. E essa inovação tecnológica se chama exoesqueleto. É um esqueleto por fora do ser humano. São pernas mecânicas, são braços mecânicos, são equipamentos que multiplicam a força do ser humano. Então, por exemplo, se eu tenho que carregar um caixote que pesa muito, sozinho eu não consigo, eu preciso da ajuda de alguém. Mas se porventura eu utilizar o exoesqueleto, todo esse maquinário em volta do meu corpo faz com que eu carregue até
muito mais do que eu poderia imaginar. Então, há pessoas que conseguem levantar 200 quilos como se fosse um objeto de 10 quilos. Uma coisa assim bem fácil, o exoesqueleto. Mas o exoesqueleto também tem ajudado muita gente com dificuldades, deficiências de paralisia. Então, muita gente de cadeira de rodas que nunca andou na vida, porque tem membros atrofiados ou membros impossibilitados de andar, aqueles que sofreram acidentes e perderam os movimentos, esta gente está usando o exoesqueleto para andar na rua, deixando de lado a cadeira de rodas e fazendo com que os seus passos, ainda que de máquina, sejam passos reais e a pessoa se transfira de um lugar para o outro com facilidade. E também a gente está vendo nesse exoesqueleto gente que está fazendo fisioterapia depois de um AVC e perdeu os seus movimentos, então eles colocam ali uma mão como se fosse uma luva na pessoa e a mão faz assim o tempo todo e os dedos da pessoa são movimentados por força daquela luva. Exoesqueleto, uma tecnologia humana que desenvolve o potencial humano. Quando a gente olha para Efésios, o apóstolo Paulo está falando também de um exoesqueleto. Mas não está falando de um exoesqueleto físico, está falando de um exoesqueleto espiritual. Está falando de ferramentas do Senhor, está falando do poder do Senhor na vida de uma pessoa. Está falando de como o Senhor pode operar na vida de uma pessoa e por meio de uma pessoa, coisas que ela não faria sozinha. Olhando para o texto, ele começa assim: quanto ao mais, quer dizer, o apóstolo Paulo já disse uma porção de coisas, e nós vimos isto em mais de um semestre, eu penso, ou quase um semestre. Ele agora está concluindo a sua carta, e ele está dizendo, quanto ao mais, quer dizer, o que ficou fora de tudo quanto eu já escrevi para vocês, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mas eu resolvi voltar atrás, para efeito de nossa reflexão aqui, e pensar um pouco, afinal de contas, o que Deus revelou aos Efésios por meio do apóstolo Paulo. E a Bíblia nos mostra aqui o que Deus revelou aos Efésios por meio do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo trabalharam antes da fundação do mundo e após a fundação do mundo para nos apresentar perante Ele, a fim de sermos santos e irrepreensíveis e para louvor da sua glória. Quando olhamos para o texto do capítulo 1, nós vemos que Deus pensou na salvação das pessoas em todas as gerações. Em todas as gerações de humanos, desde o começo da história até o seu final, Deus tem as pessoas que Ele vai salvar por sua livre e exclusiva misericórdia. Nós não sabemos quem são. É por isso que nós temos a ordem de pregar o Evangelho a toda criatura. O nosso trabalho é pregar o Evangelho. O trabalho do Senhor é tocar no coração das pessoas para que creiam no Evangelho e levá-las ao conhecimento da graça e levá-las ao arrependimento, a fim de que elas confessem com a sua própria boca a Jesus Cristo como Senhor delas. O nosso trabalho é falar, porque Deus na sua unidade já fez este propósito de em todas as gerações ter pessoas que o amam, ter pessoas que o servem, ter pessoas que o exaltam, ter pessoas que são dispostas a morrer por essa causa do Evangelho. E quando olhamos para
o capítulo 1 ainda, nós também vimos que o Senhor, no seu projeto de redenção, fez tudo convergir na pessoa do Senhor Jesus Cristo, de maneira que Ele seja Senhor absoluto de todas as coisas, acima do reino humano e acima do reino espiritual. Então Ele foi colocado acima dos anjos, Ele foi colocado acima dos principados e potestades, Ele está reinando absoluto como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele está reinando como aquele que vai retornar à terra e vai julgar a todos os seres humanos, e vai fazer com que os benditos do Pai sejam colocados à sua direita, e vai fazer com que os malditos do Pai sejam colocados à sua esquerda, e o destino deles traçado eternamente. Também vimos no capítulo 1 que o Espírito Santo colabora na obra redentora, selando o crente. O que de fato faz um crente permanecer na fé durante a sua vida toda não é a sua vontade de ser crente, é mais do que isso. É o Espírito do Senhor posto no coração do crente como selo, até que ele seja resgatado definitivamente para a glória de Deus. Então, o que eu percebo aqui é que o apóstolo Paulo, quando falou aos Efésios acerca de revestimento do poder de Deus, é porque os seres humanos alcançados pela graça de Deus foram alcançados sim dentro de um projeto de redenção, dentro de uma postura de redenção do Senhor, que aconteceu até mesmo antes da fundação do mundo e que vai se fixando em cada geração de seres humanos. Eu vi também o fato de que este Deus deu vida aos seres humanos, fazendo uma invasão. Não está aqui, está em Colossenses, no capítulo 1, que Deus entrou no império das trevas, invadiu o império das trevas e transportou os seus filhos para o reino do Filho do seu amor. Esta é uma linguagem militar, é uma linguagem de guerra, mas demonstra claramente que Deus chutou a porta do inferno, se é que a gente pode dizer isso, não é? Deus chutou a porta não perguntou, não pediu, não deu nenhuma satisfação ao império das trevas e de lá nos tirou das trevas e nos carregou para o reino do Filho do seu amor. É muito interessante a gente ver que então nós fomos trazidos da morte espiritual para a vida espiritual. Nós passamos a ter discernimento do reino espiritual. Nós passamos a ter discernimento das regiões celestiais em Cristo. E nós passamos a ter uma participação nesta região celestial, porque lá no capítulo 1, ele diz que, ou melhor, no capítulo 2, ele diz que, estando nós mortos em nossas transgressões, isso está no versículo 5 do capítulo 2, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, de maneira que a nossa redenção não é uma redenção que se basta nesta vida, é uma redenção que tem efeitos eternos. Uma vez salvos, para sempre salvos. Uma vez salvos em esperança, depois salvos na realidade da esperança, na consumação dessa esperança. Nós somos pessoas que precisam pensar que a sua vida não se finda aqui. A morte é uma contingência da sentença do Éden, mas não é o estado definitivo do crente.
E nós temos que pensar aqui no fato de que Ele nos chamou da morte para a vida e da humilhação para a glória, porque cada crente, não importa se homem ou mulher, se rico ou pobre, se escravo ou livre, se grego ou judeu, não importa a sua procedência, se ele foi chamado para a glória de Deus, ele foi assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, junto com Jesus. Portanto, o apóstolo Paulo, quando pensa no Evangelho, ele pensa em algo mais do que a salvação, o perdão dos pecados, ele pensa numa convivência do crente com uma realidade cósmica, que é o Senhor glorificado. E o apóstolo, então, vai nos dizer que Deus, quando salvou essas pessoas por sua exclusiva misericórdia e graça, pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ele, ao mesmo tempo que salvou, que registrou o nome da pessoa no seu livro da vida, ele deu para a pessoa uma tarefa a cumprir nesta terra. Portanto, cada um de nós é um missionário, cada um de nós é um crente, cada um de nós é uma testemunha, cada crente tem um serviço para ser feito de acordo com a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Não é o que nós queremos, é o que Deus quer que nós sejamos ou façamos. Ele não nos deu a incumbência de assistir cultos, Ele nos deu a incumbência de servi-lo na forma de culto, e isso pode ser uma realidade aqui na igreja, fora da igreja, dentro de casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na rua, onde for, Ele nos deu o compromisso de executarmos aquilo que Ele planejou de antemão. Antes mesmo de nós existirmos, já tinha uma cartilha para cada um de nós. E é interessante nós entendermos que Ele também estabeleceu que o crente não deveria ser uma pessoa estática, não deveria saber apenas as primeiras letras do Evangelho e ficar nisso. O crente deveria se aprofundar no estudo das Escrituras e deveria assumir no seu entendimento e no seu coração uma postura de imitador de Jesus. Portanto, quando Ele salva, Ele não apenas dá uma tarefa, mas Ele também estimula e renova o crescimento do crente. Eu acho interessante que existe uma diferença muito grande entre a pessoa ser um crente velho e um crente maduro. O crente velho é o crente que viveu muitos anos, viveu na igreja, foi dizimista, cantou no coro, visitou pessoas, mas nunca se preocupou em estudar a Escritura, nunca se preocupou em aprofundar-se, como é a vontade de Deus para ele. Então ele é um crente velho, é velho de idade, mas é um crente novo, é um crente imaturo, é um crente cheio de inseguranças, enquanto que há outros que desde a juventude estudam, pensam, refletem, recebem a graça de Deus, outra vez estudam, crescem, e eles vão se tornando muito experientes. Então eles são crentes maduros, mesmo que jovens. A igreja deveria se preocupar que todas as pessoas de todas as faixas etárias compreendessem isso, que nós fomos salvos, não foi para assistir cultos, nós fomos salvos para prestar culto, conscientemente, e vivenciar cada parte da vida cristã todos os dias, de maneira a ganhar experiência e poder de Deus para a missão que Ele nos deu. E aí, meus irmãos, nós vamos para a quarta parte do livro, ou pela segunda parte do livro, que começa no capítulo 4, e a gente pensa assim, que
Judeus e gentios foram colocados dentro de um mesmo povo, Cristo nos trouxe a paz, e esta unidade não é uma unidade da iniciativa humana, é uma unidade do Espírito de Deus. Portanto, a igreja, não a igreja instituição, como nós vimos na escola dominical hoje, lá na classe de catecúmenos, mas a igreja organismo de Deus, que está espalhada pelo mundo inteiro, é uma igreja em processo de renovação e de crescimento, é uma igreja em processo de evangelização constante, onde não existe diferença entre judeu e gentio, existe o povo do Senhor só. As diferenças humanas são desprezadas. E o apóstolo Paulo, ensinando aos crentes de Éfeso, ele dizia que esses crentes devem se esforçar para manter a unidade do Espírito. É aí que entra o trabalho do crente na igreja. Até então, ele foi salvo, ele foi perdoado, ele foi purificado das suas impurezas, ele recebeu uma pauta de serviços para fazer, mas agora ele entra com a sua responsabilidade pessoal. E o apóstolo Paulo não se esquece da responsabilidade pessoal. Ele insiste no fato de que nós somos pessoas responsáveis por manter o evangelho em alta. Nós não somos agentes secretos do evangelho. Nós não somos donos do evangelho, nós somos postos na terra com esse plano redentor maravilhoso para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso que a gente serve, é para isso que a salvação foi posta, para que Deus não fique sem testemunho na terra e a igreja seja responsável diretamente por esse testemunho. Então, quando olhamos para esta segunda parte da carta, o apóstolo Paulo vai se dirigir às pessoas dizendo: você tem que se comportar agora de acordo com a palavra de Deus. Você tem que ter uma cosmovisão, você tem que ter uma postura, você tem que pagar o preço de ser uma testemunha do Senhor. Esse tipo de mensagem nós não gostamos de ouvir. O crente tem obrigações para com Deus, que não são encerradas quando ele está de férias, nem quando ele está cansado, nem quando ele está doente, nem quando ele está em qualquer outra condição. O crente está diante de Deus. É claro que Deus vai ter misericórdia dele, é claro que Deus vai cuidar dele, nas necessidades dele, mas ele continua sendo uma testemunha do Senhor em qualquer circunstância. Não tem pausa. Crente não tira férias do cristianismo. Pode tirar férias do trabalho, e precisa tirar, mas não tira férias de ser testemunha do Senhor em qualquer momento. E aí é que o apóstolo Paulo, então, vai mostrar que Deus cuidou de que houvesse uma palavra pela qual o crente se paute. E ele, então, estabeleceu tudo isto. E eu termino esse panorama, esse comentário, chegando então no versículo 10, dizendo: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí o apóstolo Paulo introduz uma coisa que ele já vem cantando desde o começo da carta, que é a batalha espiritual. O que é a batalha espiritual? Deus tem um inimigo. Vocês sabem quem é? O diabo. Foi citado aqui. E quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ganha um inimigo. Porque o inimigo de Deus é inimigo do crente.
Quando Jesus falou desse inimigo, ele disse que esse inimigo é o pai da mentira. Quando Jesus Cristo falou desse inimigo, ele não tratou esse inimigo com clemência. Todas as vezes que no seu ministério ele encontrou alguém possuído pelo inimigo, ele com autoridade determinou que esse espírito maligno fosse embora. Eu não tenho dúvida disso, porque os evangelhos narram isso com muita frequência. Entretanto, o apóstolo Paulo aqui não está falando de que a nossa batalha contra o inimigo seja para exorcizar o inimigo. Ainda que a gente possa fazer isso, ainda que a gente tenha autoridade no nome de Jesus para fazer isso, nós não temos aqui evidências de que ele está falando de exorcizar ninguém. Ele está falando de ficar firmes diante do inimigo que nos assedia. Eu não sei se você tem consciência de que todos os dias as potestades deste mundo tenebroso, como Paulo chamou, estão testando a fé, estão testando os crentes, estão impondo, tentando impor aos crentes tentações, angústias, pensamentos de uma série de coisas, influências. C.S. Lewis, quando estava escrevendo, produzindo seus livros, ele produziu um livro muito interessante e dolorido. O primeiro título dele no Brasil foi Cartas do Inferno. E eu não sei quem leu esse livro. Uma vez eu estava no trem indo um percurso e uma pessoa viu a capa do livro, era um diabo chifrudo com uma máquina de escrever na frente dele e escrito em vermelho, Cartas do Inferno. E ele disse assim: o senhor é crente? Eu falei: sou. E o senhor está lendo essa porcaria? Eu falei: estou. E o que era o livro? O livro era uma correspondência entre um demônio sobrinho ao seu tutor, que era um dos demônios maiores do inferno, se não era o próprio. E o livro continha então, olha, aquela pessoa, ele escrevendo ao tio, aquela pessoa que eu estava trabalhando com ela, aceitou o inimigo. Quem é o inimigo? Deus é o inimigo, porque ele está falando do ponto de vista diabólico. Aceitou o inimigo. Aí o tio responde: não se preocupe, ainda dá tempo. Encaminha ele para uma igreja. E ele vai começar a olhar como é que os crentes se comportam, e ele vai desistir de ser crente. Quando foi entrevistado a respeito dessa obra, C.S. Lewis disse assim: eu sofri muito, porque eu tive que pensar malignamente para escrever essas coisas. Eu tive que descer ao último grau de corrupção para poder pensar como é que o diabo pensa. O que a palavra de Deus demonstra, meus irmãos, é que estes anjos caídos são muito mais fortes do que nós. São mais inteligentes, conhecem mais. E por incrível que pareça, eles sabem o nosso calcanhar de Aquiles. Eles são estrategistas, eles são mentirosos. E o apóstolo Paulo diz que eles armam ciladas. Você sabe o que é uma cilada? A cilada é uma queda inesperada, é uma situação confusa, inesperada. Cilada é uma armadilha. E o apóstolo Paulo está dizendo aos Efésios: vocês
precisam de ajuda na hora de resistir às ciladas do diabo, a identificar as ciladas do diabo. Que coisa séria! A gente pensou que era só confessar pecados, que era vir na igreja, que era fazer a nossa oração de manhã. A gente pensou que era só ser uma boa pessoa durante a semana. A gente não pensa no fato de que todos os dias o povo de Deus está cercado de forças espirituais da maldade que querem tomar conta da sua vida. Mas pastor, presbiteriano crê nisso? Presbiteriano tem que aceitar o que Paulo disse aos Efésios. Ele disse, com todas as letras, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele é ciladeiro. Será que tem essa palavra? Eu não sei se tem essa palavra, mas vocês entenderam. Ele é gestor de ciladas. Lembrem-se um pouco do nosso estado antes de nós termos a nossa conversão. Capítulo 2. Paulo diz, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, olha só, seguindo o curso deste mundo, do mundo tenebroso, do mundo espiritual, do mundo físico, das leis dos homens que transgridem e se rebelam contra Deus. Vocês andavam segundo este curso. E vocês também andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O apóstolo Paulo vê essa ingerência diabólica nos filhos da desobediência. E ele está dizendo, vistam a armadura de Deus para não ser como os filhos da desobediência. Porque os filhos da desobediência são suscetíveis às ciladas diabólicas e caem, porque não têm o exoesqueleto de Deus, as forças de Deus, a couraça de Deus, a armadura de Deus. E ele ainda diz mais, entre eles também nós andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E era por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos queridos, olha só que desastre, nós ainda temos um fio condutor que nos chama para aceitar as ciladas do diabo. Nós ainda fraquejamos diante das provações, nós ainda falhamos, nós precisamos corar de vergonha diante das coisas que estão diante de nós e nós cedemos. Entretanto, o apóstolo insiste no fato de que nós precisamos da armadura de Deus para ficar firmes, para ter discernimento, para ter compreensão das ciladas e não permitir que estas ciladas venham a nos fazer cair. Então, ele também diz que nós não temos que lutar contra pessoas físicas. Nós não temos que lutar contra pessoas que estão ridicularizando a nossa fé. Nós não temos que lutar contra pessoas que estão resistindo à pregação do Evangelho. Eu fico até pensando no jeito que Jesus Cristo tratou. Ele disse para os seus discípulos, vocês vão de cidade em cidade, e vocês vão entrar lá, vão procurar uma casa, e vão ficar hospedados nela, e vocês vão proclamar que o reino de Deus está chegando. Se não quiserem receber você na cidade,
Sabe o que vocês devem fazer? Sacudir a poeira do seu pé e ir embora. Que coisa! Não quer o Evangelho? Problema seu. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Nós temos uma mensagem que afronta o diabo. E ele não quer isso. Ele não quer que os crentes sejam pregadores. Ele não quer que os crentes aproveitem as oportunidades. Ele não quer essas coisas. E então, vamos olhar para o que o Senhor propõe. Ele propõe o seguinte: se a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, é contra quem? É contra as instâncias de autoridade deste mundo mau e tenebroso. Eu não vou falar aqui de demônios territoriais, nada disso. Até porque a gente não trabalha muito nessa linha teológica. Mas a gente crê absolutamente que o mundo jaz em quem? No maligno. As pessoas estão escravizadas e não têm consciência de que estão escravizadas. O apóstolo Paulo, quando falava aos coríntios, diz que ele cauterizou a consciência das pessoas, de maneira que elas não percebam a atuação demoníaca nas suas vidas. Elas estão, de acordo com o que Paulo falou em Efésios, sem Deus no mundo. Elas precisam de Jesus. E nós somos as pessoas que temos a mensagem, mas não podemos cair nas ciladas do diabo. Não podemos nos iludir com os elogios deste mundo. Não podemos nos iludir com nenhuma coisa que este mundo nos ofereça, porque com certeza vem este apelo muito enganoso da parte de Deus, da parte do diabo, desculpe. E ele diz aqui, então, que nós temos que lutar contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É interessante, onde é que nós fomos assentados quando fomos salvos? Nas regiões celestiais. Onde é que nós temos que combater o inimigo? Nas regiões celestiais, nas instâncias espirituais, nas instâncias da graça de Deus. Nós temos que combater o inimigo em oração, em convicção, em vida plena do Evangelho, cheios do Espírito Santo de Deus. É desse jeito que a gente combate, mas estas armas não são armas que o crente tem, são armas que Deus dá ao crente para usar. Daí a nossa dependência, daí a nossa confiança, daí a nossa entrega constante, daí o nosso crescimento diante das experiências. E então, Paulo diz, por isso peguem toda a armadura de Deus. Gente, quando ele fala toda a armadura de Deus, ele está usando aqui nesse texto alguns elementos de armadura que ele via nos romanos, não é? O capacete, ele via a espada, ele via a couraça, ele via o cinturão, ele via as botas, tudo necessário para a guerra. Então ele pega esta figura do soldado romano para identificar algumas armas de Deus que são postas na vida do crente. E eu quero então que você me acompanhe aqui nas armas que ele diz a partir do verso de número 14. Fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. É o cinto. É o cinto. Mas prestem atenção no tipo de cinto que é. É verdade. Mas qual verdade?
A verdade do Evangelho. Qual é a verdade do Evangelho? Deus existe, Deus nos criou, Deus nos condenou, Deus nos salva, Deus nos santifica para a sua glória. Tudo aquilo que ele disse nos capítulos antecedentes a respeito da obra de Deus, essa é a verdade. Então, nós precisamos conhecer esta verdade e viver cotidianamente esta verdade. Se alguém disser assim, você está salvo mesmo? Eu falei, claro que eu estou. Como é que você sabe que você está salvo? Porque Jesus Cristo morreu na cruz no meu lugar. E eu criei nele, e eu o confesso como meu Senhor, meu Salvador. Ele é o Filho do Deus bendito, e eu vou me reunir com ele eternamente. Ele vem me buscar. Pronto, esse é o testemunho a falar. Essa é a verdade. O apóstolo diz também, vista a couraça da justiça. Que justiça é essa? A justiça do nosso Supremo Tribunal Federal? A justiça dos homens? A justiça das instituições internacionais? Mais do que isto, a justiça que vem de Deus. E qual é a justiça que Deus manifestou? Paulo, falando aos Romanos, vai dizer que de graça Deus resolveu não imputar pecados, mas mediante o sacrifício de seu Filho, Ele perdoou os pecados e nos purificou da injustiça, nos trazendo para o seu seio. Essa é a justiça. Essa é a justiça. Eu preciso confiar na obra redentora de Cristo, mesmo que o diabo insista de alguma maneira, dizendo que eu sou um crente fraco, que eu sou um crente, eu até posso dizer, sou mesmo um crente fraco, mas Deus, tudo pode em mim, tudo posso, naquele que me fortalece, porque quem me fortalece é o Senhor. Então eu estou na justiça do Senhor. Mas, ele diz, tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. E quando a gente pensa nesta questão de pés no Evangelho da paz, nós temos que lembrar que o Evangelho não tem fronteira étnica, não tem fronteira racial, não tem fronteira para nada. O Evangelho é para toda criatura, e cada um de nós está destinado a ir até o fim do mundo para pregar o Evangelho de Cristo. A prontidão para dar testemunho de que Jesus Cristo fez a paz, trouxe a paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E a gente é promotor dessa paz. Jesus Cristo diz, bem-aventurados os pacificadores, os que promovem a paz. Nós somos essas pessoas. Então, ainda que isto pareça uma arma de defesa da armadura, é na verdade também uma arma de locomoção, é uma arma de ataque, é uma arma de andarmos na fé evangélica sem titubear, sem esquecer de um detalhe das Escrituras. E ele continua dizendo, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu acho interessante essa ideia do escudo, porque o escudo evita que a lança penetre no corpo da pessoa, não é? Não é? E pressupõe aquela flecha incendiária também. Uma série de ataques diferentes e o escudo bloqueia tudo isso. Pois é, eu, a despeito de saber que a vida é difícil, a despeito de saber que os problemas vêm, e a despeito de saber que o inimigo ronda em volta, procurando a quem possa encontrar, mesmo sabendo destas coisas, meus irmãos, meu foco está no Senhor Jesus.
O nosso foco precisa estar no Senhor Jesus. Aconteça o que acontecer, o Senhor Jesus. A fé no Senhor Jesus Cristo, no poder de Deus, na graça de Deus, na confiança de Deus. Esses dias atrás, conversando com um senhor que nos presta serviço, ele me viu meio cabisbaixo assim, eu disse assim, notícias ruins, eu tive notícias ruins hoje. Ele disse assim, olha, não importa quais notícias ruins, não deixe de olhar para Jesus. Porque quando a gente olha para Jesus, e a gente vê o esforço que Jesus Cristo fez na cruz por nós, e a gente crê nele, tudo se apaga. Tudo se apaga. Tudo se torna menor. Tudo se torna pequeno. E meus amados irmãos, ele diz aqui, por último, por penúltimo, usem também o capacete da salvação, ou seja, salvação, 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 eu estou salvo, estou salvo, estou salvo, não é? Não é apenas um exercício mental, é muito mais a convicção de que a salvação é uma coisa real para nós. E isso faz com que a gente tenha ousadia, faz com que a gente perca o medo de testemunhar, porque a gente sabe que está salvo. Não temam aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam aquele que pode fazer as duas coisas. E isso não é o diabo, é Deus. É Deus quem pode matar e lançar no inferno. Então, quando olhamos para o apóstolo Paulo, nós vemos que a cosmovisão dele, do reino de Deus, é um reino místico, é um reino nas regiões celestiais, e há um combate constante. Qual deve ser então a nossa arma de ataque? A nossa arma de ataque deve ser a espada do Espírito, e ele diz aqui que é a palavra de Deus. Como é que eu devo usar a palavra de Deus? Como arma para matar o nosso irmão? Não. A nossa palavra para as pessoas deve ser sempre temperada. Eu preciso aprender isso. Deve ser sempre temperada. Deve ser uma palavra que produza edificação, crescimento, desenvolvimento, porque nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra hostes espirituais da maldade. Mas, meus irmãos, o modo como Jesus Cristo venceu o diabo no deserto não foi, na minha opinião, não foi assim. Olha, na minha opinião, eu vou deixar transformar pedras em pães mais tarde, porque eu acho que agora ainda dá para aguentar a fome. Não foi assim. Quando o diabo veio tentando, iludindo, querendo uma porção de coisas, Jesus combateu com a palavra. Mas para isso a gente precisa saber a palavra. Então vocês percebam que vestir a armadura de Deus exige o nosso esforço. Nós é que temos que procurar conhecer a verdade de Deus, a justiça de Deus, o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, e empunhar com verdadeira coragem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando falava do manejo da palavra de Deus a Timóteo, ele fala exatamente do fato de que uma pessoa aprovada é justamente aquela pessoa que empunha bem a palavra de Deus, e ele diz: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus, maneja bem a espada, usa a espada para a glória de Deus.
Não vá para casa sem se lembrar de que você necessita de ajuda. Não se arrisque a viver uma vida cristã do seu jeito. Não se arrisque a pensar que você pode vencer as ciladas diabólicas sozinho. Não se esqueça de que quando você vestir a armadura de Deus, precisa ser toda ela, não só umas partes. Quando você viver a vida cristã, use o louvor, a adoração, use a comunhão, use a verdade de Deus, que vem de Deus, a justiça que vem de Deus, e todas as outras partes desta armadura, para permanecer firmes. Não é para destruir o diabo, não é sua competência destruir o diabo. Ele já foi destruído na cruz. Cristo já venceu o diabo. Mas agora a tarefa é sua igreja vencer o diabo todo dia. E cada um de nós precisa estar ciente de que nenhum crente em Jesus Cristo escapa dessa luta. Então, apronte-se. Vista a armadura de Deus. O Senhor é nosso castelo forte.